Olá, investidores. Aqui quem fala é Carlos Peixoto, do Funds Explorer, a ferramenta que possibilita explorar o universo de fundos imobiliários. E hoje aqui temos um convidado especial, que é o Rodrigo Costa Medeiros, que a gente vai falar um pouco sobre fundos imobiliários. Mas antes de iniciar a nossa conversa, eu vou te recomendar se inscrever no nosso canal aí no YouTube. Rodrigo, se apresenta aí para nós. Tudo bem, Carlos? Obrigado aí pela oportunidade aí de estar essa noite aí contigo, fazendo esse videozinho para o pessoal. Meu nome, como você falou, é Rodrigo Costa Medeiros. Eu sou analista de valores imobiliários, CNPI, né, uma profissão regulamentada aí pela CVM, para fazer análise de investimentos, análise de valores imobiliários, né? E eu decidi me especializar, depois que eu tirei esse registro do CNPI, somente em fundos imobiliários. Eu invisto há 14 anos em renda variável, tá? Desde 2009 em fundos imobiliários, e desde 2007, mais ou menos, eu venho fazendo investimentos em imóveis, que é um investimento que o brasileiro gosta muito. Então eu já construí para vender, já comprei para vender, já comprei para alugar. E com o passar dos anos, né, com a experiência de renda variável, você vai investindo em fundos imobiliários e você observa que fundos imobiliários é uma excelente ferramenta, um excelente mecanismo para substituir esse investimento em imóveis. Diminui a burocracia, aumenta a lucratividade, possibilita que pequenos investidores invistam de verdade. E então eu comecei em 2013 a escrever um blog, a coisa foi tomando um pouco mais de corpo, e aí eu decidi então partir para um registro exigido pela CVM, que é o CNPI, e passar a fazer análises profissionalmente de fundos imobiliários. Isso já faz 3 anos que eu faço essas análises, né? Lancei o site lá, Desmistificando FII, que eu tenho aquele relatório semanal, tá? Que foi o quê? Foi uma ideia de apresentar um pouco para as pessoas um facilitador do investimento em fundos imobiliários. Tá? Então, esse é um pouquinho aí da minha experiência com renda variável, com fundos imobiliários. Ok, show de bola. Agora eu queria saber de você assim, para quem não conhece ainda o investimento em fundo imobiliário, você indicaria ele como um investimento para longo prazo? Que característica o fundo imobiliário tem para facilitar a carreira do investidor na formação de sua carteira de investimentos? Certo. Eu tenho dito há bastante tempo que todo investidor tem que ter muito cuidado com o seu portfólio de investimento. Aí não é um investimento só, não existe o melhor investimento, existe um portfólio de investimento. E na minha visão, o fundo imobiliário tem uma importância muito grande em qualquer portfólio de investimento. Ele tem uma característica muito importante para quem quer fazer um investimento de longo prazo, sustentável e que gere bons ganhos nesse tempo, que é o fluxo de caixa constante. O fundo imobiliário deve ser um dos poucos investimentos que te pagam mensalmente rendimentos. Nós temos ali algumas exceções que pagam semestrais, que pagam um pouco mais semestrais, mas via de regra nós podemos dizer que quase todos os fundos imobiliários pagam rendimentos mensal, que nada mais são do que os aluguéis dos imóveis após as despesas do fundo distribuídos entre os cotistas. Tá? Então, com essa característica, o fundo imobiliário se torna um investimento excelente para o portfólio de qualquer investidor. E o que acontece? Como ele tem um lastro imobiliário, tá? Isso é muito importante, esse lastro imobiliário dele possibilita que ele torne-se um investimento de longo prazo sustentável frente à inflação. O que eu costumo ensinar é o seguinte: não adianta de nada eu ter um investimento que me paga muito bem, se daqui 10 anos o meu patrimônio vai estar igual. Porque num país inflacionário como o nosso, daqui 10 anos, esse valor de hoje vai equivaler a, no máximo, 50% do poder de compra. Né? Então, se eu tiver um bom rendimento e esse patrimônio principal não se valorizar, isso não é sustentável. E o fundo imobiliário, por ter esse lastro imobiliário, ele tem essa característica que possibilita uma valorização do patrimônio de longo prazo. Tá? Então, ele se torna, na minha visão, um dos melhores investimentos de longo prazo que existe. Tá? Só que, evidentemente, como qualquer investimento, eu tenho várias características, vários fatores a serem analisados. Por isso, eu desenvolvo o trabalho profissionalmente, para poder auxiliar nesse ponto. Tá? Mas, como investimento de longo prazo,
ele é fantástico. E por que eu digo que o investimento com lastro em imóveis, ele tem esse viés de longo prazo, esse viés de correção pela inflação? E muitos investidores vão me ver agora falando e vão dizer, não, mas nem sempre o imóvel se valoriza. Eu comprei um imóvel e não se valorizou. Comprei um imóvel em 2012 e vale menos hoje. Sim, é verdade. Nem sempre um imóvel se valoriza. Eu tenho várias características para ter essa valorização imobiliária. Mas você tem que levar em consideração um ponto. Os imóveis sempre vão ser mais caros construir ao longo dos anos. Por quê? Todo ano eu vou ter um custo a mais de mão de obra, um custo a mais de material. Por quê? Por causa da inflação. Então eu tenho uma tendência que o custo de construção de um imóvel cresça com base, pelo menos, na inflação ao longo do tempo. Normalmente, às vezes, eu tenho, dependendo da localização, até uma valorização um pouco superior. Por exemplo, o terreno naquela região se torna mais raro, acaba tendo uma valorização acima da inflação, eu acabo tendo um custo maior. Tá? Essa é a característica do investimento imobiliário. O que às vezes acaba acontecendo? O investimento imobiliário ele vive de ciclos. Tem os ciclos de baixas e ciclos de altas. E, por exemplo, em 2012, nós tivemos um grande ciclo de alta. Se você comprou naquele ano um imóvel, evidentemente você não ganhou dinheiro ainda, porque você comprou no ciclo de mais alto e depois nós tivemos uma entrada na recessão muito grande. Mais à frente, nós vamos ter um novo ciclo de alta. Tá? É muito provável que nós tenhamos esse ciclo de alta. É muito difícil que o país continue nessa recessão do jeito que está para sempre. E tendo esse novo ciclo de alta, você, de certa forma, vai recuperar esse ganho que você deixou de ter até então. Então, no caso, o investimento imóvel te possibilita esse lastro de longo prazo. Só que, quando nós falamos em longo prazo, estamos falando de 10 anos. Né? Então, tem esse viés, Carlos. Eu não sei se eu consegui expor um pouco aí essa ideia. Sim, entendi perfeitamente a sua colocação. Essa questão de ter o lastro imobiliário e a sua importância na perenidade do investimento, né? Se é que a gente pode falar assim. Então, o investimento em fundo imobiliário ele tende a ser perene se tem imóveis ali lastreados naquele investimento. O comparativo que eu faria seria o seguinte. Vamos supor que você queira se aposentar e viver de investimentos, né? E aí você pega, por exemplo, 200 mil reais e faz um investimento num CDB. CDB qualquer. E vamos supor, para facilitar nossas contas, que esse CDB esteja pagando 1% ao mês. Então, 200 mil, 1% ao mês dá 2 mil reais. Todo mês o seu investimento vai crescer 2 mil reais. Então, no mês que vem ele vai ser 202 mil. E você precisa de 2 mil para viver. Você vai lá e saca 2 mil esse mês. Mês que vem você tem 202 mil de novo, você saca 2 mil de novo. E aí você está vivendo com seus 2 mil, ok? Daqui 5 anos, você vai sacar 2 mil. Só que daqui 5 anos, as suas despesas não vão ser mais 2 mil. As suas despesas vão ser 3 mil, 2.800 reais. Quando eu invisto num imóvel, quando eu invisto num fundo imobiliário, eu investi, novamente, um comparativo de que ele deu 1%. Eu investi 200 mil, ele vai me pagar 2 mil reais de aluguel hoje. Mês que vem, ele vai me pagar 2 mil reais de aluguel de novo. Mas o meu patrimônio está lá. Daqui 5 anos, se esse imóvel estiver valendo 300 mil e o valor de mercado possibilite um aluguel de 1% ao mês, eu não vou mais estar ganhando 2 mil. Eu vou estar ganhando 3 mil reais. Então, o fundo imobiliário, por ter esse lastro imobiliário, esse lastro em imóveis, ele possibilita essa correção pela inflação. É claro que esses 1% eles são hipotéticos. Eu não consigo ganhar hoje 1%, nem em fundo imobiliário, nem em CDB, nem nada. É só para facilitar o entendimento, né? Sim, show de bola. Entendi sim a sua colocação. Agora sim, que características então a gente tem que analisar no fundo imobiliário para decidir sobre investir ou não naquele fundo imobiliário? Quais são as principais características assim, que você coloca como pontos principais? Olha, são vários vieses de análise, né? Mas eu costumo olhar muito nos fundos imobiliários. Tá? Primeiro ponto, são os ativos que ele investe. Então, o investidor ele precisa entender que eu tenho diversos tipos de fundos imobiliários no mercado. Tá?
Então, eu tenho fundos imobiliários que investem em recebíveis imobiliários, CRI, LCI, esses que os bancos oferecem no nosso dia a dia. O fundo imobiliário também investe. Então, ele tem um lastro imobiliário, mas ele tem uma similitude muito grande com a renda fixa. Tá? Eu tenho depois alguns fundos imobiliários que investem em desenvolvimento imobiliário, que seria uma simulação, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para se alguém que está entrando agora nos fundos imobiliários entender, né? Que não seria o termo correto, mas seria como se fosse uma simulação de uma construtora, né? E depois eu tenho os fundos imobiliários, assim como mais característicos, fundos que adquirem imóveis e alugam. Então, o fundo é proprietário de um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, vários imóveis e alugam para terceiros. Tá? E aí que começa, na minha visão, o principal ponto de avaliação, que é nesse tipo de fundo. Tá? Porque os outros eles têm análises mais complexas e mais detalhadas, que eu nem sempre recomendo para o investidor que visa um longo prazo com renda. Tá? Pelo menos não no seu início. Na análise do fundo imobiliário que investe em imóveis, tá? Você tem que analisar qualidade do ativo, quantidade do ativo, quantidade de locatário, se os ativos que o fundo possui já foram testados ao mercado ou, se forem testados, eles têm condições de alugar, tá? Vamos detalhar cada uma dessas questões, né? Qualidade do ativo. A hora que você olhar um fundo imobiliário, você tem que ver quantos anos tem o imóvel, tá? Que tipo de imóvel que é, que tipo de característica que ele tem. Então, assim, nós temos fundos imobiliários que são proprietários de hospitais, que alugam para hospitais. Quando você analisar esse fundo, você tem que ter a noção de que, em princípio, o único locatário possível para ele é um hospital. Mas que, ao mesmo tempo, nem todo dia um hospital sai do seu imóvel. Né? Não é todo dia que o diretor acorda e diz: vou trocar de lugar. Não é assim. Não é como um pequeno imóvel que eu esteja alugando. Tá? Então, eu tenho que analisar isso. Imóveis muito antigos, imóveis mal localizados, eles podem ter uma tendência, tá, a no futuro não terem uma valorização tão grande. É muito comum, quando eu observo uma cidade, por exemplo, os principais fundos imobiliários estão no Rio e São Paulo. Se eu observar São Paulo, ao longo das décadas, ela foi trocando o seu centro financeiro. Ela teve primeiro lá muita importância na Matarazzo, depois ela teve muita importância na Paulista, agora nós temos muita importância na Faria Lima. Quem sabe no futuro nós não vamos ter muito mais importância lá na, eles chamam de Chácara Zaiden, que é uma rua lá onde a Zetec construiu uns prédios bonitos, imponentes. Quem nos garante isso? Então, se eu for comprar um fundo imobiliário que já está naquela região que já começa a ficar esquecida, eu já posso ter um problema no futuro para alugar. Você tem que pensar que você está investindo no imóvel. Se eu comprar um imóvel de 40 anos de idade, eu posso daqui 10 anos, 15 anos, ter que fazer uma reforma muito grande nele, porque ele está muito velho. Se eu comprar um fundo imobiliário que tem imóveis de 5 anos, eu tenho um imóvel novo, eu tenho um imóvel que eu não vou me preocupar por 5, 10, 15, 20 anos, pelo menos não de forma impactante. Tá? Além disso, eu gosto de analisar a quantidade de imóveis que tem no fundo. Tá? Esse não é um ponto decisivo. Porque se fosse um ponto decisivo, nós íamos ficar com meia dúzia de fundos imobiliários como opção. Porque no nosso mercado, nós ainda não temos muito desenvolvido fundos que nós chamamos de multiativos, com vários imóveis. O mais tradicional ainda é o chamado monoativo, ou só ter 2 ativos. Tá? Mas ainda assim é um ponto importante. Porque você pensa o seguinte: o fundo imobiliário ele tem como característica de gerar receita e de gerar rendimento com base no aluguel. Então, é igual você, como particular, comprar um apartamento e alugar. Se você é um particular, compra um apartamento e aluga, se o locatário sair, você fica sem o aluguel e com o condomínio e IPTU para pagar. Ou seja, prejuízo dá certo. Um único locatário te gera prejuízo. No fundo imobiliário vai ser igual. Se eu tenho um único imóvel, se os locatários daquele único imóvel sair, eu vou ter um problema. Tá? Eu vou gerar condomínio, eu vou gerar IPTU, e cada vez vai ser mais difícil eu gerar receita suficiente para distribuir para os cotistas. Se eu tenho 20 imóveis,
a probabilidade de todos os inquilinos e desses 20 imóveis saírem de uma vez só é muito pequena. Então, eu tenho mais segurança nesse fundo imobiliário. Tá? Mas, como eu disse, nem sempre essa é uma característica que existe nos nossos fundos imobiliários. São poucos os fundos imobiliários multiativos. Então, nos monoativos, você vai ter uma característica muito importante para você avaliar. Tá? Qual que é? Multilocatários. Então, eu vou ter lá um monoativo, eu tenho vários fundos, eu tenho FVBI, eu tenho TB Office, Torre Norte, vários fundos são monoativos. Mas eles são multilocatários. Eu tenho 20, 30, 40 locatários dentro daquele imóvel. Então, tudo bem, eu tendo essa quantidade de locatários, eu estou protegido. Tá? Ou mais protegido, ou mais seguro. Porque quando eu olhar outros fundos, eu vou ver o quê? Eu vou ver outros fundos, como, por exemplo, o XPCM, ele tem um monoativo, só que ele tem um único locatário, que é a Petrobras. Então, se a Petrobras disser, esse imóvel não me serve mais, vou para outro imóvel, vou para outra cidade, você vai perder de uma única vez todo o seu locatário, toda a sua receita, e vai ficar com despesas de condomínio, despesas de manutenção e despesas de IPTU. Ah, mas a Petrobras nunca vai sair, Carlos, a Petrobras é muito grande. Os cotistas do fundo XTED sabem que não é bem assim. Que a Petrobras saiu do imóvel e, por azar, ao mesmo tempo, o fundo que tinha 2 imóveis, Petrobras e Peugeot, a Peugeot também saiu. E aí nós tivemos uma problemática muito grande para esses dois, para esse fundo imobiliário, porque isso ficou sem locatário. Então é muito importante que você analise isso. Qualidade do ativo. Onde que é esse ativo? Que tipo de ativo que é? Monoativo ou multiativo? Quantos ativos eu tenho nesse fundo? Monoinquilino ou multi-inquilino? Ok? E, evidentemente, tudo isso vai para o rendimento, vai para o preço. Quanto mais segura for a característica do fundo, evidentemente, o rendimento vai ser um pouco menor. Tá? Eu defendo que o investidor tenha que ter uma carteira diversificada, mas que deva buscar esses multiativos ou multi-inquilinos. Porque a característica principal do fundo imobiliário que eu falei é fluxo de caixa constante no longo prazo. Para eu fazer isso, eu tenho que ter fundos que não seja qualquer inquilino que saia que vai me impedir de ter esse fluxo de caixa. Tá? E aí entra outra característica que eu falei. Esse fundo foi testado no mercado? Esses ativos foram testados no mercado? O que eu quero dizer com isso? Aí você olha lá os fundos imobiliários e você diz, não, mas esse aqui é um monoativo, monoinquilino, e eu gostei dele. Eu acho que o imóvel é bom, é bem localizado, eu conheço, acho interessante. E ele falou, esse imóvel foi testado no mercado? Eu já tentei alugar esse imóvel para alguém? Não, eu já tentei alugar, esse fundo ele já teve uma vacância, o locatário saiu, o outro locatário entrou, não ficou muito tempo para alugar. Ok, perfeito. Você teve a noção de que aquele imóvel serve para outros inquilinos. Ou não? Não, esse imóvel nunca foi para o mercado. Ele veio para o fundo imobiliário com um locatário único já, tá? Aquele locatário está lá até hoje e eu não sei se outros locatários poderiam ter interesse nele. Cuidado com esse tipo de fundo. Cuidado, principalmente ao concentrar esse tipo de fundo na sua carteira. Ah, mas ele tem um yield alto, ele tem um bom rendimento. Cuidado, você pode zerar esse yield lá na frente e você pode ter quedas de cotas muito grandes vamos dizer assim, um erro de percepção sobre ele. Nós já tivemos isso no mercado e isso é bastante perigoso. Tá? Então, eu gosto de escolher fundos ou multiativos ou monoativos, mas que sejam multilocatários e que já foram testados no mercado. Um fundo que eu costumo citar bastante é o Rio Negro. O Rio Negro é um fundo que ele já teve saída de inquilino e entrada de inquilino. Saída de inquilino, entrada de inquilino. Perfeito. Eu não tenho dependência de um inquilino só, de um setor só. Então, ele é um fundo que ele pode ter momentos que vai ter uma vacância mais alta, momentos que vai ter uma vacância mais baixa e o rendimento vai variar com isso. Isso faz parte do que eu chamo do métier do negócio de locação. Faz parte o inquilino sair, o inquilino entrar. O que não faz parte é tu ficar sem inquilino por 2 anos, 3 anos, 4 anos
E nós já vimos isso em fundos imobiliários. Tá? Feita essa análise, você vai conseguir filtrar vários fundos, várias características, e aí você parte, na minha visão, para alguns pontos, tanto para diversificação quanto para de avaliação. Mas qual setor que ele tem vocação? Então, nós temos fundos que alugam imóveis que são shoppings, eu tenho fundos que alugam imóveis para faculdade, para hospital, para escritório. Então, com base nisso, eu vou formando a minha carteira, vou fazendo essas minhas avaliações, tá? E faço uma boa diversificação. Essas são as principais características que eu vejo. Você fez esse primeiro filtro, depois você pode começar a olhar. Dentro desses fundos, quem está pagando yield melhor? Esse fundo está pagando yield melhor. E por que esse yield está melhor? Aí eu volto de novo para os fundamentos do fundo. Vejo se não tem nenhuma renda mínima garantida. Tá? A renda mínima garantida vamos dizer assim, um formato de receitamento que o fundo às vezes cria no seu lançamento, tá? Em que normalmente o vendedor do imóvel garante que por um número X de meses ele vai pagar uma renda mínima para o fundo que consequentemente vem para os inquilinos. E aí eu preciso ver se essa renda mínima garantida ela pode existir quando eu estiver funcionando no mercado sem depender, vamos dizer assim, daquele paizão. Tá? Porque isso pode dar problema. Ok, não tem uma renda mínima garantida. Eu tenho mais alguma outra coisa, eu tenho algum lucro não recorrente que está vindo. Eu tenho que analisar de onde que está vindo esse rendimento. Se ele está vindo realmente de receita recorrente, tá? E se eu não tenho nenhum problema futuro já previsível. Ao ler os relatórios mensais dos fundos, ler informativos mensais, informativos trimestrais que eles divulgam, eu vou conseguindo ter essa noção de quem que vai ter vacância, quem não vai ter vacância, quem vendeu um imóvel, está distribuindo ganho de capital, para ter essa noção. Feito isso, eu também posso olhar valor patrimonial e valor de mercado. É um ponto importante, mas não é um ponto absoluto. Eu vejo em muitos fóruns as pessoas dizendo assim, mas tal fundo está valendo 50% do valor patrimonial, então ele está muito barato. Não faz isso. Não é assim que funciona. Tá? Valor patrimonial e valor de mercado é um ponto importante, sim, é um parâmetro a ser olhado, mas ele não é absoluto. Tá? Às vezes, o valor de mercado ele já está antecipando um problema que a última avaliação não captou. Nos fundos de imóveis, as avaliações costumam ser feitas apenas uma vez por ano e no final do ano. Então, esse delay, às vezes, ele cria um vácuo e pode fazer com que na próxima avaliação, ao invés do valor de mercado subir para encostar no valor patrimonial, seja a avaliação patrimonial descer para encontrar no valor de mercado. Como pode acontecer o contrário também. Né? Tudo é possível nesse mercado. Eu preciso analisar o quê? Os fundamentos. E aí, onde é que eu vou buscar isso? Relatórios mensais, informativos mensais e trimestrais, e uma série de outros dados, como prospecto e tudo mais. Fantástico aí, uma verdadeira aula aí, aprendendo muitos conceitos aí com o Rodrigo, principalmente essa questão multiativo, monoativo. É importante todo investidor saber como os fundos imobiliários são caracterizados. Se ele tem vários locatários, só tem um locatário, porque tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher seu fundo imobiliário a investir. A gente também aprendeu aqui sobre RMG, né, o que é a renda mínima garantida, aprendeu aí sobre como avaliar valor patrimonial também em relação ao valor de mercado do fundo imobiliário. Show de bola isso aí. Aprendendo muito aqui. E legal. Você falou outra questão aí, que é a questão do yield. Isso não deve ser o principal fato para o investidor escolher um fundo imobiliário. Olhar apenas o yield daquele fundo imobiliário. Você tem que olhar a qualidade. A gente viu um caso recente aí que é do Mérito, né? MFI 11, né? Eu queria que você falasse o que a gente pode aprender de toda essa trajetória aí do fundo Mérito. Então, isso está em voga, né? Acredito eu que nós vamos ter espectadores aí iniciantes, espectadores intermediários, espectadores avançados. E esse é um fundo que acabou que está muito em voga, podemos dizer assim, quase que nos últimos 3 trimestres, né? Porque ele é um fundo que vem pagando
desde sempre, desde a sua origem, um yield muito alto, né? Ele vem pagando um yield muito alto. Ele estava numa média superou a 1%, ele teve algumas valorizações que até fizeram ele ficar pagando 0,80%, 0,85% ao mês. Depois ele teve quedas. Então, dependendo do momento que o investidor comprou ali, ele podia estar ganhando até 1,15% ao mês, né? O que é um yield muito alto mensal, né? Ah, isso é ruim? Não. Isso por si só não pode ser ruim. Isso é bom, você ter um yield alto. Num caso desse, eu costumo dizer o seguinte: muitos investidores perguntam, mas eu vou lá, olho o yield e pego o yield mais alto. Não. Você pode olhar a tabela, vamos dizer, de yields mensais e anuais e comparar. Aqueles que são muito altos ou muito baixos, você vai ter que ler as entrelinhas. Você vai ter que ler as minúcias para conseguir entender por que ele está pagando um yield tão alto. Você tem que pensar que é o seguinte: não existe ninguém no mercado muito mais inteligente do que outros. Nós temos excelentes gestores no mercado. Então, se alguém descobriu a fórmula de um yield extremamente elevado, alguém vai imitar rapidamente. Porque no mercado, não só o gestor, como eu, como qualquer outro profissional que estiver trabalhando, nós queremos ganhar o nosso receitamento do nosso trabalho. E quanto melhor for o meu trabalho apresentado, melhor for a minha performance, evidentemente que mais eu vou conseguir ganhar, né? Então, eu sempre digo, esse é o primeiro ponto a você entender, a você aprender, nesse caso, do que aconteceu com o mérito. Tá? Yields muito altos ou yields muito elevados, vai nas minúcias. Não significa que seja ruim, mas vai nas minúcias. Vai entender tudo o que tem lá dentro, todos os riscos que existem, tá? Para daí sim eu poder investir e avaliar o tipo de concentração que eu vou fazer. O caso do mérito é um caso bastante emblemático, é o caso do mérito de desenvolvimento, porque agora ficou em voga essa decisão de ontem, dia 18 de julho, da CVM, de suspender os negócios do fundo, né? O fundo, a gestora e a administradora ainda vão ter um tempo agora para fazer suas defesas, fazer suas explicações. O que acontece especificamente lá com essa distribuição? E que é público, isso foi explicado pelo próprio gestor em entrevista, isso nunca foi escondido. O fundo tem um investimento bastante agressivo, tá? O que eu particularmente nunca achei ruim, essa parte, e que ele fazia investimentos em desenvolvimento imobiliário. E o que é fazer investimento em desenvolvimento imobiliário? É fazer um tipo de investimento em que eu vou participar de uma construção e obter um lucro com ela. Tá? É muito semelhante com o que uma construtora faz. Só que eu, como investidor, eu não assumo os riscos que a construtora assume perante seus funcionários, perante algumas outras questões envolvendo. Evidentemente que se eu vinha ter uma falência do empreendimento, aí é uma outra questão. Mas, num primeiro momento, eu não assumo aquele risco, eu não assumo aquele trabalho e participo do lucro desse desenvolvimento. Ok? Então, os fundos que fazem esse tipo de investimentos, eles costumam comprar um percentual de uma obra, um percentual de um edifício, e aí participar das vendas daqueles imóveis e obter esse lucro. Nós já tivemos no passado alguns fundos com muito sucesso, geridos pela RB Capital, tá? Foram os primeiros de desenvolvimento que nós tivemos, e eles tinham uma característica interessante, em que só havia distribuição de lucro, só havia apuração de lucro, quando eu tinha o caixa vindo para dentro do meu fundo imobiliário. Então, era assim, eu investia 100 milhões de reais, quando eu vendesse e voltasse 200 milhões de reais, eu devolvia aquilo para o meu cotista. Só que eu devolvia tudo, os 200 milhões, porque o fundo tinha prazo de validade. Tá? No caso do mérito, tá? E no caso agora do que eu também estou observando no MXRF, eles já passam a usar uma metodologia de contabilidade, possivelmente, né, porque nós não conseguimos ler todas as entrelinhas lá na contabilidade do mérito, até esse foi um dos problemas da CVM,
mas nós podemos observar, de certa forma, que eles passam a apurar a receita pela uma metodologia que nós chamamos de POC, em que, na verdade, eu apuro a receita na medida que a obra anda e que as vendas ocorrem. Está errado isso? Em hipótese alguma. Essa é a metodologia que as construtoras usam por determinação da CVM. A CVM entende que esta é a melhor metodologia de se apurar receita para uma construção. Então, o fundo passa a usar dessa forma. Tá? E ele explorava o quê? Ele explorava justamente empreendimentos de margem muito elevada, que são loteamentos, tá? E Minha Casa Minha Vida, térrea, casas pequenas para Minha Casa Minha Vida. Esse tipo de empreendimento eu já explorei na pessoa física, tá? E por ver balanços de construtoras, eles possuem margens muito elevadas, alguns até de 80%. Então, óbvio, se eu tenho uma margem de 80%, tá? Eu vou conseguir distribuir um lucro absurdo. Só que não existe milagre nisso aí, Carlos. E aí foi aonde eu comecei a fazer alguns alertas para os investidores e pedindo para que eles cuidassem com as concentrações. Porque eu via nos fóruns as pessoas 80%, 90% em média. E eu dizia, tenham cuidado. Você pode ter um bom lucro, pode ser, mas as coisas para esse fundo não são tão fáceis. Ele está buscando uma atividade que ela é difícil. A parte de loteamento, ela pode ter uma margem de 80% e pode nos crescer o olho 80%. Mas, normalmente, para eu desenvolver um loteamento entre eu tive a ideia do loteamento e eu vendi o loteamento, nós estamos falando de 10 a 15 anos. Então, esse 80%, você entendeu? Ele já se dividiu nisso. Por isso que é 80%, porque eu tenho um tempo para fazer isso muito grande. É claro que o custo de implantação é baixo, mas o problema é o tempo. Tempo de licenças, principalmente licenças ambientais. Leva muito tempo para se conseguir. Ao que tudo indicava, o mérito estava entrando no meio do caminho, que encurtava um pouco o tamanho. Só que aí que começam alguns problemas que também nós alertávamos para análise detalhada do fundo. Era que nós não tínhamos todos os dados dos empreendimentos, nós não tínhamos os dados concretos de receita, de quanto que lucrava, quanto que não lucrava. E aquilo começava a chamar a atenção. Tá? E outro ponto, tá, que começou a chamar mais ainda a atenção foi na última emissão de cotas. Na última emissão de cotas, houve a cobrança de uma taxa de ingresso. Alguns fundos imobiliários, quando eles emitem cotas, eles cobram uma taxa de ingresso. Essa taxa de ingresso serve para pagar despesas da nova emissão. É meio que para não punir o atual cotista. O cotista que está entrando, ele paga uma taxinha de ingresso para pagar as despesas, coisa do tipo. Acontece que essa taxa de ingresso ela era de 10%. Ela era uma taxa de ingresso, vamos dizer, salgada. Não é o normal. Normal nós temos taxa de ingresso 3 a 4%. E essa taxa de ingresso ela virou receita para o fundo. E foi essa taxa de ingresso que possibilitou uma distribuição mais alta de rendimentos. Tá? Ou seja, eu não estava distribuindo lucro da minha atividade operacional imobiliária somente. Tá? Eu estava distribuindo lucro, tá, da minha taxa de ingresso. Aí o investidor, se tiver ciente disso e quiser mesmo assim fazer o investimento porque ele acredita no empreendimento imobiliário que o fundo está investindo, ok, perfeito, não tem problema. O que eu me preocupo é quando o investidor faz esse investimento achando que o yield está alto e achando que isso está vindo de empreendimento imobiliário. E aí é onde vem esse meu alerta no começo. O yield está muito alto, busca de onde ele está vindo, tá? Para ver se ele está vindo corretamente. E aí nós continuamos nesse desdobramento. Tá? Teve essa taxa de ingresso, o fundo, nesses empreendimentos imobiliários que ele faz, ele começou a fazer por meio de uma outra empresa na qual ele investia, tá? Um investimento que chama-se de sociedade em conta de participação, em que se denomina que eu tenho um sócio oculto e um sócio ativo, e que o fundo passava a ser um sócio oculto, que não geria a administração daquela empresa.
Tá? E aquela empresa investia nos empreendimentos. Ou seja, quando eu olho a contabilidade do fundo, eu só vejo a contabilidade da sociedade em conta de participação que ele investe, mas eu não vejo a contabilidade dos outros empreendimentos. Então, eu posso não conseguir ter uma noção muito clara, tá, do que está acontecendo naqueles empreendimentos. E se eu vou ter condições de pagar ou não receita. Tá? Quando eu tenho a apresentação do demonstrativo financeiro no início desse ano, você observa que os empreendimentos investidos eles não estavam dando tanto lucro assim suficientes para a atual distribuição de rendimentos. Pode ser que eles viessem a dar, ou até venham a dar, né? Vamos supor que realmente consigam provar lá que não tem nenhuma irregularidade que o fundo volte a negociar. Mas a probabilidade, tá? Na minha visão, é que não vai ser muito fácil eu conseguir obter esse lucro. E aí o fundo, agora recentemente, ele faz o quê? Propõe uma nova emissão de cotas. No auge das cotas dos fundos imobiliários. Questão de 2 meses e meio, mais ou menos, se nós pegarmos um gráfico do IFIX, nós vamos ver que o IFIX estava lá em cima, preço mais alto. Quando o preço está mais alto, muitos gestores se agilizam para fazer emissões e o mérito não faz diferente. Vou emitir mais cotas. Aprova a emissão de mais cotas. E ele aprova a emissão de mais cotas como? Taxa de ingresso, novamente. Só que dessa vez ele aprova uma taxa de ingresso de 20% para o atual cotista e 30% para o cotista novo. E essa taxa de ingresso vai ser o quê? Receita para eu poder distribuir para o cotista. Você entendeu? Ou seja, novamente eu vou criar receita não pela minha atividade operacional, mas pela simples emissão de cotas. Tá? E aí, evidentemente, isso começou a ser começou a chamar a atenção do mercado, muitos profissionais começaram a alertar, eu fui um dos profissionais que comecei a alertar, evidentemente que eu nunca falei e não falaria e continuo não falando o que a CVM disse, que o fundo está irregular, que o fundo tem características de fraude, né, como a deliberação da CVM fala, tá? Porque, evidentemente, eu não tinha o conhecimento do que você tinha lá dentro do fundo, né? Só a CVM e o próprio fundo podem prestar esses esclarecimentos, mas nós começamos, eu e outros profissionais, a alertar que o risco dentro daquele fundo é muito grande. Até então, na nossa concepção, o risco não era de o fundo ter as atividades suspensas. Se algum profissional disser que não, eu previ que ia suspender, não, ninguém previu, não dava para prever uma coisa dessa. Isso é um ineditismo do que está acontecendo. O que nós começamos a chamar a atenção era um risco muito grande de aqueles rendimentos não serem mais mantidos, porque a atividade que o fundo explorava era complexa e essa dependência de taxa de ingresso para distribuir receita não é algo que eu poderia contar. Tanto não é algo que eu poderia contar que eu só teria a emissão, porque a emissão seria no valor de R$100 mais 20% de taxa de ingresso, ou seja, R$120. E para o público externo é R$100 mais 30%, é R$130. Eu só vou emitir a 130 se a minha cota a mercado tiver a 135. Senão ninguém vai comprar cota nova se eu posso comprar no mercado a 120. Com o problema da greve dos caminhoneiros, em que a renda variável voltou aí, vamos dizer, um pouquinho para trás, e os fundos imobiliários não foi diferente, a cota do mérito baixou de 120, ou seja, baixou do 100 mais a taxa de ingresso. Aí o que o fundo fez? Convoca uma nova assembleia para mudar a taxa de ingresso daquele que ainda não é investidor do fundo, daquele que ia ter que pagar 30%, para todo mundo ter que pagar 20%, para viabilizar a emissão de cotas. Porque com 30% eu não ia conseguir emitir cotas, seria impossível. E aí você vê o quê? Poxa, será que esse fundo está tão dependente assim dessa taxa de ingresso que ele precisa a qualquer custo? E aí são esses alertas que você começa a fazer. Tem como você afirmar? Não tem como você afirmar. O investidor que está nos assistindo agora, ele tem que ter esse entendimento. Por mais focado que você seja nos estudos, por mais profissional que você seja, por mais dedicado que você seja, como eu faço, tá? Faço profissionalmente. CVM tem uma série de regras
para impedir conflitos de interesse nossos com os nossos assinantes, com os nossos clientes. Mesmo assim, você não vai conseguir afirmar 100% de certeza o que é o objetivo que está por trás dessa emissão ou desse investimento. Você vai conseguir fazer uma análise dos objetivos possíveis. Tá? E aí entra o que eu costumo dizer, que o mérito, para quem não tinha isso ainda reforçado, eu espero que tenha aprendido ou que pelo menos reflita. Cuide, tá, com a concentração na sua carteira. Mesmo que o fundo seja muito bom, ele pode lhe parecer muito bom e ele ter determinados riscos que você não está conseguindo ver e às vezes ninguém está conseguindo ver. O caso do mérito, evidentemente, chamava demais atenção. Até porque, novamente eu te digo, era um fundo que pagava o yield de 1% num universo que ninguém paga. Tá? Nós só temos um outro fundo que paga 1% e que também tem um risco bastante conhecido e que as pessoas às vezes ignoram um pouco. Tá? E vai dar problema também. Não nesse ponto, porque realmente é um fundo muito antigo, um fundo já bem testado. Mas vai dar problema no seguinte sentido, de que eu vou perder locatário e vou ter dificuldade de pagar as despesas mensais. Tá? O mérito é mais ou menos isso. Muita gente agora tem perguntado, então assim como tem investidor nos assistindo, Carlos, eu acredito eu que vai ter, que estão comprados em mérito, investiram no mérito, e aí devem estar se perguntando, poxa, e agora? O que vai acontecer? Poxa, a CVM, que sacanagem da CVM, fazer uma coisa dessa, por que não fez antes? Por que não alertou antes? A CVM, ela atua por denúncia, normalmente. Ela deve ter recebido a denúncia, deve ter investigado e chegou a essa conclusão. Se essa conclusão vai se confirmar ou não, nós não podemos dizer. Tá? O fundo vai fazer suas defesas, possivelmente tanto administrativas quanto judiciais, para voltar ao mercado novamente, para voltar a funcionar normalmente. Tá? Então, eu tenho vários caminhos agora que podem ser seguidos. Por enquanto, a negociação está suspensa. Tá? Entre os vários caminhos que eu posso seguir, seria a liberação dessa negociação. Tá? E aí nós vamos ter um grande teste. Porque a hora que liberar essa negociação, o mercado está com muito medo, as cotas possivelmente vão cair, e se as cotas caírem, eu não vou ter emissão. Se eu não tiver emissão, eu não tenho taxa de ingresso. E aí que nós vamos ver realmente da onde está vindo essa receita e qual é essa condição de manter esse rendimento. Quem sabe seja até possível. Porque como nós não temos conhecimento todo detalhado de tudo que acontece, porque diferente de alguns dos fundos imobiliários que alugam imóveis em que eu vou lá, olha, receita de aluguel, despesa, lucro líquido, pronto. O fundo de desenvolvimento imobiliário é muito complexo e nem sempre tudo que tem de contabilidade é demonstrado como uma construtora de capital aberto mostra. Tá? Um outro caminho é confirmar a deliberação da CVM, tá? Que diz que tem princípio de fraude, então vamos supor que confirmem uma fraude. Aí possivelmente o caminho vai ser a liquidação ou do administrador ou do gestor. Possivelmente o fundo vai trocar de mãos de administrador e gestor. E aí vai ser feita uma avaliação da viabilidade de continuidade do fundo ou da necessidade de liquidar o patrimônio dele, tá? Porque o cotista não perdeu tudo, o dinheiro não é... Ele não investiu num determinado produto e agora o produto não existe mais. Não, ele tem a propriedade imobiliária dele lá. Só que na deliberação a CVM alerta sobre a possibilidade de as avaliações dos imóveis não condizerem com os reais valores dos imóveis. Então, se eu tiver que fazer uma liquidação do fundo, eu vou ter que ver quanto realmente esses imóveis valem, quanto que eu vou ter de custo para vender, e aí sim amortizar o cotista. Uma coisa é certa, o cotista não vai sair no 0 a 0. Tá? Acho que o cotista não precisa se preocupar com isso. Tem bastante empreendimento imobiliário por trás, tem bastante ativo, eu acho que não há esse risco tão grande. E aí você vê que interessante, tu vê que segurança que é o investimento em fundo imobiliário. Nós estamos analisando uma deliberação da CVM, que é extremamente complexa, é a primeira vez que nós temos.
meu amigo Arthur, lá do canal do Infomoney, ele sempre dizia assim, eu não tenho, até hoje, um exemplo de fraude no mercado. Eu espero que ele continue não tendo. Para ser bem sincero, eu espero que consigam esclarecer tudo e que realmente não tenha ocorrido nada de mais grave. Mas, se ele tivesse exemplo de fraude, possivelmente o cotista não vai sair no 0 a 0. Tá? Não é como eu ter tido algum tipo de investimento, por exemplo, um banco que quebra e eu não tenho lá um FGC e perdi todo o dinheiro. Eu ainda tenho um patrimônio, tá, de imóveis a ser vendido e a ser devolvido aos cotistas. E esse patrimônio tem valor. Tá? Esse patrimônio tem valor, sim. Ele pode não ter o valor que se disse que tinha. Tá? Eu não estou na minha tela aqui agora aberto, mas só para te dar um exemplo, nós temos um investimento deles, tá, que teve uma valorização entre uma avaliação e outra absurdamente alta. Tá? Mas, acho que, resumidamente, mais ou menos isso aí, Carlos. De repente, se tu ficou com alguma dúvida, se tu acha que o nosso espectador aí vai ficar com alguma dúvida, se puder fazer essa pergunta. Entendi sim os pontos aí que você colocou, Rodrigo. Acho que você levantou boas questões aí, vários pontos de atenção que o investidor tem que ter na hora de fazer seus investimentos. Não adianta investir por investir, né? Não adianta investir só porque o yield é alto ou por causa de uma característica A ou B. Você tem que conhecer o investimento e, a partir daí, você fazer sua decisão de escolha. Assumindo também alguns riscos, né? Se você está vendo que um tem um yield mais alto, você tem que assumir esse risco, né? Não adianta você simplesmente fechar o olho e vou investir porque o yield é alto e pronto. E não saber as possíveis ocorrências que podem acontecer em relação a isso, né? E outro ponto que você falou aí, que a gente precisa estudar, a gente precisa buscar esse conhecimento. Ler relatórios gerenciais, ler os informes mensais, relatórios trimestrais, acompanhar o trabalho que você faz, por exemplo, ler os artigos lá do Desmistificando FI. Você tem que procurar fontes de conhecimento para você se aperfeiçoar cada vez mais. Eu gostaria que você falasse assim também, de forma resumida, o trabalho que você faz aí no Desmistificando FI, os seus relatórios semanais. Certo. Então, quando eu comecei a investir como pessoa física, eu tinha 14 anos de investimento em renda variável. E como costume, eu lia fatos relevantes, balancetes de empresas e tudo mais. E você acompanha isso pela B3, tá? E quando eu passei a investir em fundos imobiliários, eu segui essa rotina de leitura diária. Leitura diária, de fatos relevantes, relatórios mensais e tudo mais. E, evidentemente, com isso você vai aprendendo sobre os fundos imobiliários. Cada leitura, cada mês, você vai aprendendo mais sobre o dia a dia daquele investimento. É como você tem um imóvel, você vai aprendendo no dia a dia. E muitas pessoas sempre me questionavam, mas como é que é investir? Como é que tu sabe das coisas? Mas é muito difícil, dá muito trabalho, é melhor comprar um imóvelzinho lá, minha salinha comercial, e alugar, deixo lá na mão do corretor, não tenho tanto trabalho assim. E eu comecei a ver que era, de certa forma, verdade. O investidor, ele está preocupado em ganhar seu dinheiro na sua atividade principal, enquanto ele não vive só de investimento. Né? Ele não pode perder tanto tempo assim com os investimentos. E eu defendi que o fundo imobiliário é um investimento em renda variável fácil, um investimento em renda variável mais simplificado possível. Né? E aí, mas se ele é simplificado, como é que eu posso ter que ler relatórios, fatos relevantes, notícias da mídia, fóruns, e mais uma série de outras questões que podem influenciar fundos imobiliários, como até ação judicial, né? Mas, poxa, como eu estava já fazendo o meu processo de certificação, eu vou lançar esse produto. E aí foi que eu lancei os relatórios do Desmistificando FI. Qual que é a ideia do relatório? Ele é um relatório semanal em que eu compilo tudo aquilo que sai de importante durante a semana sobre os fundos imobiliários. Mas não é uma compilação pura e simples. Vou lá, copio o que saiu e colo. Não. Eu leio tudo que saiu. Se for importante, eu coloco no relatório de forma crítica. E analisando
os impactos que isso pode gerar no futuro para o fundo imobiliário. Com base no quê? Com base em toda a minha experiência e conhecimento ao longo desses anos em fundos imobiliários. Então, essa semana, por exemplo, supor, um fundo imobiliário divulgou que vai vagar um imóvel de 30% do fundo. Eu vou divulgar lá no Fato Relevante. Fundo tal, divulgou, fato relevante, vai vagar tanto. Aí explico o que é esse imóvel, quantos por cento o rendimento vai cair, para quanto possivelmente o rendimento vai cair. Já compilo se tem alguma locação já engatilhada, tá? Faço também análise dos relatórios que os fundos divulgam, faço acompanhamento de notícias da imprensa e vou fazendo análise de fundo por fundo do que saiu, tá? Além disso, tá, eu passei a ter uma carteira recomendada, foi algo que os investidores começaram a me pedir muito. Eu sempre fui um pouco crítico das carteiras recomendadas, porque a carteira recomendada é uma receita de bolo. Toma aqui a receita e faça. Mas não se faz investimento como se faz um bolo. Põe um ovo, uma xícara de óleo, uma xícara de açúcar e faz a mágica. Não é assim. Fazer investimento é estudo, é dedicação, é tempo. Tá? Mas aí eu achei uma forma interessante de apresentar essa carteira recomendada. Eu trago uma carteira que, evidentemente, ela busca ter um ganho um pouco acima do IFIX, mas eu trago um foco de uma orientação de o que comprar naquele mês. Quais fundos podem ser interessantes comprar naquele mês? Com uma mini análise de cada fundo. E essa carteira dura um mês. Então, essa carteira vai sempre divulgada próximo do dia 15. Então, como o relatório é sempre divulgado no domingo, então é sempre o domingo próximo do dia 15. Ou 17, ou 13. Por que dia 15? Porque dia 14, dia 15 é quando a maioria dos fundos imobiliários pagam os seus rendimentos, os cotistas têm o dinheiro e eles querem reinvestir. E aí eles sempre ficam naquela dúvida, onde é que eu vou investir? Então, eu analiso, faço essa carteira e dou essa luz para o investidor. Além disso, ao longo dessa análise, desse relatório que eu faço todas as semanas, tá? Eu costumo também fazer algumas análises de comentários. Não, olha, esse fundo está bom, esse fundo está num ponto muito interessante de aquisição, ou não, esse fundo está muito arriscado, venda. Tá? Então, o artigo até que eu divulguei ontem, no dia 18 de julho, do Mérito, lá no site Desmistificando FI, eu ainda cito os relatórios, né? E um dos relatórios que eu citei é o relatório de início de janeiro que eu disse: venda as cotas de fundos imobiliários do Mérito. Faço uma análise e digo: venda essas cotas. Na época ainda não existia carteira recomendada, né? Mas é essa análise que eu costumo fazer. Tá? Tem essa visão crítica. E esse relatório tem essa característica de facilitar muito a vida do investidor. Eu costumo dizer, até como uma forma que eu entendo que o investimento é algo muito importante na vida das pessoas, que não se foquem só, se possível, no relatório. O relatório é uma excelente ferramenta. Você vai acompanhar, ao invés de você ficar durante a semana toda lendo informativo, lendo isso, então, você vai pegar ali 2 horas no domingo ou na segunda, vai ler o relatório, e isso vai lhe auxiliar a entender os fundos imobiliários ao longo do tempo. Porque daí, daqui 6 meses lendo o relatório, quando eu te falar de edifício galeria, você já vai saber o que é edifício galeria, o que ele tem, quantos imóveis ele tem, vacância. Se eu te falar de BBFI, você já vai saber que fundo é esse, qual o problema que ele tem, qual o problema que ele não tem. Por quê? Porque ao longo desses relatórios, eu vou fazendo essas divulgações. O valor, eu sempre busquei fazer um valor baixo, que eu conseguisse me remunerar se eu tivesse um número grande de assinantes, mas também de uma forma a facilitar, ser atrativo para o investidor. Porque como o investidor de fundo imobiliário é primordialmente a pessoa física, e não são grandes investimentos, não dá para cobrar um valor que o rendimento do mês ia para o relatório, né? Ainda que o relatório seja semanal. Então, o valor é um valor que eu particularmente considero baixo, é um valor que vale a pena você ter, tá? Nem que seja para você fazer alguns acompanhamentos. Eu acompanho alguns fundos que têm ações judiciais impactantes, eu acompanho de forma mais detalhada, eu chego a pagar advogado para acessar a ação, para olhar a ação,
para me passar o que está acontecendo na ação, para que eu possa atualizar o investidor antes, às vezes, até mesmo do que o próprio fundo avisa, tá? Como é uma informação pública, eu posso fazer isso. Eu sempre me pauto a isso, as informações elas têm que ser públicas, tá? As informações não podem ser privilegiadas, até porque a CVM me exige isso, para que não me tire o registro, né? Eu tenho um cuidado muito grande com todas as regras que a CVM exige para conflito de interesse. Então, se eu recomendar você comprar um fundo, eu não vou estar vendendo por trás. Isso eu sempre digo que é muito importante, porque às vezes pode parecer banal, mas às vezes você vai lá num fórum e tem, vamos dizer assim, a dica quente. Às vezes a dica quente ela não é tão quente assim. Você tem que ter o cuidado e um pouco da malandragem disso. E eu reforço um pouco isso porque tem entrado muita gente, Carlos, na renda variável que está vindo da renda fixa. E eles não estão, vamos dizer, calejados com a renda variável. A renda variável ela é fantástica para a formação de patrimônio. Eu formei meu patrimônio com a renda variável. Conheço muita gente que fez isso. Mas você comete erros, tá? E vamos dizer assim, você se machuca um pouco na renda variável. Então, quanto mais informações você obtiver, menor vai ser. E é por isso que eu desenvolvi esse relatório, para facilitar a obtenção dessas informações. Porque o fundo imobiliário é para ser fácil, tá? Ele não é igual a ações. Eu não tenho, e eu costumo dizer isso, eu não tenho fundos imobiliários que eu vou ter valorização de 5.000% como eu tenho em ações. Eu não vou ter fundos imobiliários que vai acontecer uma mágica lá nele e ele vai valorizar 200% em 2 meses. Isso é muito raro. Então, não tem por que você ter um acompanhamento diário, um acompanhamento cansativo. Você pode ter uma boa carteira diversificada e fazer um acompanhamento mais prático. É aí que entra o relatório do Desmistificando FI. Isso aí, Rodrigo. Agradeço aí a sua colaboração aí. Acho que a gente conseguiu abordar vários assuntos aí de fundos imobiliários. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo deve ter aprendido muito com tudo que você explicou aí. E assim, quem quiser conhecer o trabalho do Rodrigo, acesse os links que eu vou deixar aqui na descrição. Rodrigo, prazer te conhecer aí, aprendi muito com você. Gostaria só que você desse suas considerações finais aí. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar para os investidores, né? Nós temos muitos investidores entrando, Carlos. Nós já somos 166 mil investidores, tá? No final do ano passado, nós não tínhamos chegado, se eu não me engano, a 100 mil ainda. Tá? Nós tivemos um decréscimo de investidores muito grande no período da crise de 2013 a 2016. Então, temos muitos investidores novos entrando. O investimento em fundo imobiliário ele é fantástico, ele tem um nível de segurança muito grande, mas ele ainda é um investimento em renda variável. E como por ser um investimento em renda variável, você vai observar que tanto o seu rendimento mensal, quanto o valor do seu patrimônio vai variar. Você não deve se preocupar tanto com essa variabilidade, mas sim com os fundamentos que tem por trás. E com a diversificação da sua carteira. Eu fiz questão de escrever esse artigo lá no site sobre o mérito. Em hipótese alguma, eu vou menosprezar, jogar pedras, não é nem do meu feitio e não deveria ser do feitio de ninguém. Tá? Espero realmente que eles consigam demonstrar as regularidades, porque isso é ruim para o mercado como um todo. Né? Você, de repente, vinha ter um fundo que foi fechado por causa de uma fraude. Mas eu fiz questão de escrever esse artigo para mostrar para as pessoas a importância de eu diversificar. Tá? Essa situação do mérito, apesar do ineditismo, não é a primeira vez que eu vou ter um prejuízo gigante em fundo imobiliário. Eu já tive fundo imobiliário lançado por R$100, que hoje vale menos de R$20. Tá? Então, se eu não diversificar a minha carteira, eu posso ter um risco de ter um prejuízo patrimonial muito grande. É claro que se você fizer um estudo muito grande, um estudo bem detalhado, tá? Você minimiza esse risco. Mas, como eu falei antes, você não vai achar em fundos imobiliários a mina do pote de ouro. Tá? Você não vai achar esse pote de ouro. Então, diversifique a sua carteira, porque o principal objetivo do fundo imobiliário é o fluxo de caixa constante e não esqueça,
sustentável com base na inflação no longo prazo. Não adianta ganhar bem hoje, se daqui a 10 anos o seu patrimônio for igual. Tá? Então, tenha esse cuidado, estude, tenha diversificação, tem muito material bom, tá? Assine o relatório do Desmistificando FI, obviamente, que vai facilitar bastante a sua vida, tá? O site lá do Fundo Explorer tem muita informação, tem muito dado, é uma riqueza de dados e é um mundo fantástico. Eu costumo conversar com as pessoas, e pessoas experientes de mercado que investem há décadas em ações, que dizem que não conseguem mais voltar para ações. Porque os fundos imobiliários te trazem muita tranquilidade. Quando você perde em fundo imobiliário, Carlos, é assim, perdi 2%. Quem já investiu em ações sabe como dói você perder 80% numa paulada só. Então, olha lá, o investimento é bom, tá? Faça um acompanhamento que você não vai se arrepender. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo, aí, pela sua disponibilidade. E reforçando, quer conhecer o trabalho do Rodrigo, acesse aí os links que eu vou deixar na descrição e também assine o nosso canal para ver todos os vídeos aí que vamos publicar futuramente. Obrigado a todos. Tchau, tchau.